Boa tarde, meninas maravilhosas! Boa tarde, como que é? Coach Lovers? Coach Lovers! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, bem-vindos ao Coxinha Cast, um podcast nada aleatório, com muito conteúdo satisfatório! Nós vamos falar aqui sobre relacionamentos, empreendedorismo, espiritualidade, gente, vida de verdade! Te convidamos a embarcar conosco nessa viagem em direção à liberdade, felicidade e prosperidade. Bem-vindos ao Coxinha Cast. Uhul! Uhul! Muito bem-vindos, e acho que a gente já pode começar falando que no nosso último episódio nós divulgamos uma fake news. Estamos divulgando uma fake news, pensa. E a pessoa atingida por essa fake news está aqui hoje. Ei! Por favor? Então assim, eu sou a Nayara, né? Para quem não me conhece, a Yanda. Eu sou empresária, multiuso bombril, né? Faço de tudo um pouco, a gente faz um pouco de artesanato, faz terapia, ajuda os colegas e faz coisas de comer, deliciosas. Mas, sobre a semana passada, né, da minha possível cachumba, que não foi uma cachumba, foi uma inflamação numa glândula que eu tive, mas aí com antibióticos e anti-inflamatórios e mais um tantão de coisas, tá tudo maravilhoso já. E vamos... E a gente aqui divulgando, né, até para fora da terra. Que cachumba ainda existe, né? Não, mas aí o médico falou, olha, como a gente não sabe, né, 100%, que é uma irmã gêmea da cachumba, é melhor você ficar em casa, quietinha, né, porque ele já sabe o meu ritmo. Já pensou todo mundo com Então, a ideia... Essa semana tá todo mundo cachumbento aqui. Exatamente, a ideia foi essa mesmo, mas o coração e a alma tava aqui, e eu tô muito feliz de estar aqui com todas vocês, que a gente é um grupo de anos já, de ajuda e conversas e grandes acontecimentos. E finalmente saiu, né, gente? Saiu, depois de realizado. Eu tava fazendo conta, acho que tem uns 5 anos que nós estávamos na pousada da Ellen, quando a gente se fechou lá no quarto pra falar um monte. Eu falei, gente, isso não vai dar. Precisamos registrar. A gente precisa ter um momento. Um cronograma da coisa, senão o trem vai ficar... E olha isso, 5 anos depois. A gente tá aqui. Nós cocriamos lá, né? Chegou o momento certo. Exato. Nada é o acaso, né? Não. E já que estamos aqui, por que não levantar um pouco de polêmica, né? Por que não falar de um tema... Adoro. Falar de um tema que talvez tenha algumas compreensões diversas. Hoje o nosso bate-papo será sobre relacionamentos. Uau. Medo. Misericórdia. Aleluia, irmão. Aqueles que dão certo, os que não dão, visões sistêmicas, visões intergalácticas, né? A gente vai falar sobre tudo isso um pouco aqui. Então, e aí, meninas, por onde começamos? Tadã! O momento do grilo. Eu só falo na presença do meu advogado. Bem isso. Bom, o que eu vejo, né, nas redes sociais hoje, que é muito nítido, né? Assim, se posta uma coisa de casais lindos, perfeitos, montados, românticos, eu me amo, e aquela coisa. Aí desligou o negócio ali, bem, pau tora. É briga, xinga, não é legal com a pessoa, né? Independente de homem, mulher, o que for. E assim, eu acho que você tem que postar o que você vive, o que é, não uma realidade fora da caixa, né? Porque aí a pessoa tá lá olhando, né? Falando, nossa, eu queria tanto um relacionamento como que vai assim. postar o lado negro da coisa? Ninguém quer. Mostra muito mais perrengue do que eu acho que, né? Se tivesse o Instagram sombra. Exato. Sensacional. No Instagram de hoje você só posta pessoas. felicidade. Aí no Instagram sombra. Você posta só. Ninguém vê que você quer matar o marido com as rotina. Oremos. Entendeu? Tem momentos felizes, tem momentos bons.
Mas tem momentos perrengues também, né? Toda hora, né? E Eu eu acho que penso relacionamento toda hora, perrengue, gente. Sim. Né? E a gente vem de uma construção ou de padrões familiares, né? Que a gente, Tudo né, perfeito. tudo ou até do perfeito ou da forçação de barra mesmo, em que a gente vem de um contexto histórico que as pessoas eram obrigadas a se relacionar, né? Sim, As mulheres já em estavam especial prometidas. estavam É. prometidas. Então a gente vem de todo esse contexto de subjugação ou talvez um contexto mais recente, as princesas da Disney Que que tem que dar- casaram e foram felizes para sempre. Uhum. E aí onde entra a mulher, né, no meio dessa história? Não existe. Não existe. A gente tá ainda nessa fase do relacionar, né? Companheiro, companheira. Mas e aí, até aprofundar depois a família. Eu poderia contar aquela história para a gente que aconteceu recentemente sobre Do- filhos nas relações? Ah, então, tava eu bem paquitona com o senhor Carlos Eduardo, né? Cadu. E aí tinha um casal do lado, nós estávamos numa live fazendo um merchan de grátis. E aí eles estavam com um nenenzinho lá, todo fofinho, então a gente acaba que, ai, que lindinho, não sei o que e tal. Ela perguntou se nós tínhamos filhos, eu falei, a gente estava tentando um filho e tal. Ela falou, não, mas não se preocupe. A minha cunhada, ela já tem idade, ela tem 36 anos, ela conseguiu engravidar. Tu sabe aqueles 3 segundos que você fica parado, você responde ou não? E aí eu falei, pois muito que bem. Eu falei, eu tenho 37, bem. Ela tava meio altinha já no chopp, ela ficou até sóbria. Porque, né, não é... Nossa, tem 1000 possibilidades, né, ou de você não querer uma gravidez hoje, de você querer viver, né, sem um relacionamento também. Tem muita gente que não quer ter um relacionamento sério, tipo, eu quero casar. Ou, na verdade, assim, como eu vejo, tem gente que quer estruturar o relacionamento. Né? Tem que namorar, tem que noivar, tem que casar na igreja ou na religião, né? Que é. Aí depois você casou. É um ritual. Gente, não é casou ter filho. Ou você casou, ou você não quer casar. E aí? Ou você nem quer ter filho. Você nem quer ter Tem filhos. que respeitar, tá tudo certo. Exatamente. Aí a pessoa vira pra você falar, ela tá velha, com 36 anos e conseguiu engravidar. Eu falei, nossa, então posso me aposentar já, né? E eu que já tenho uns par de anos a mais que 36 e ainda nem conheci o pai da criança. Mas né? ele existe. Existe, Tá vindo. tá vindo. Não falo nada sobre. E até porque eu não quero um relacionamento sério, né? Pra pôr de status de rede social. Eu quero um relacionamento divertido. De verdade, Divertido, né? de verdade. Com todos Aquele os meme. bastidores. Jesus tá preparando pra você. Aí Jesus no céu. Se não sabe, bote no rolo. Seu problema é seu aí embaixo. E até vem muito essa idealização, né? De, a criatura perfeita. E, gente, nós estamos todo mundo aqui no perrengue. É uma escolha Não. diária de sustentar isso. Sim, então, até ia comentar, porque às vezes, assim, um relacionamento, a gente percebe que muitas pessoas ficam 20 dias, casam com 30, né, e não dá certo. Muito. E também, relacionamento, eu acho que você abre mão de muitas coisas, né, gente? Eu já fui casada, tive um relacionamento de 11 anos, né, durante o casamento, e não é fácil você sustentar um relacionamento, né, o sistema de uma outra pessoa, que a gente acaba falando, né, sistemicamente a gente tem o nosso, Bom pra ponto. gente carregar, né? Sim. E aí você se enquadra ou você tem que se encaixar no sistema de uma outra pessoa. E não vai, às vezes não vai dar certo porque ele tem um sistema a resolver, ele tem um sistema dele. Então, enfim, aí acho que tem muitos temas correlacionados, né, com essa questão. Mas assim, ao mesmo tempo, para quem tem um casamento, foram felizes para sempre. As amigas da minha mãe, meus pais são casados há 45 anos, né? Vai fazer 46 esse ano. Então, assim, as amigas dela, da época dela, meus pais têm 70 anos, e elas falam que foi sorte minha mãe ter encontrado meu pai. Também não é fácil um relacionamento, felizes para sempre.
Claro que eles têm os perrengues deles também, É, né? vou ver a história, Tem né? história, Não tem é toda a o história, chegou os hoje perrengues, felizes para não, sempre, tipo, não é o felizes né? para sempre, é os perrengues e felizes para sempre, né? Exato. Mas assim, acho que essa questão do relacionamento é você também saber como é que você vai se enquadrar, como que você vai participar do sistema do outro. E ter a maturidade Ter a também. maturidade, né? Essa questão do sistema, né, que a constelação traz brilhantemente, né, Bert Hellinger. Então, quando você tá na casa dos pais, você pertence àquele núcleo de origem, né, aquela sua família de origem. Então, você pertence a um núcleo, uma família, você carrega no seu DNA e todos os seus antepassados, toda a história daquela família, a cultura daquela família. Aí você casa, vem uma segunda pessoa com uma história completamente diferente, trazendo a história dela e você trazendo a sua história, de toda a sua família. Então, quando vocês formam, quando um casal se casa legitimado, eles formam um outro núcleo. Ou seja, o sucesso deste casamento, sistemicamente, dependerá deles se despedirem das suas famílias de origem. Exato. Despedirem. Quando um casal tem filhos, aquele núcleo se torna o núcleo principal. Então não tem mais recorrer à mamãe, recorrer ao papai, é aquele núcleo. Então aí, quando um casal olha para aquele núcleo e para os seus filhos, aí a coisa começa a dar certo. Por isso que se você tem aquela sogra que é intrometida, não é bom, né, Fafá? Então, as sogras intrometidas, né? Sistemicamente, sogra não é família, né? É. Sogra não é família. Mas é a mãe do ser humano. Do ser humaninho. É necessário olhar para ela com respeito, até porque se não fosse por ela, você não teria o marido. Dourado. Não existiria o presente de Deus ali. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Deus que você Presente casou. de Deus. E mais uma coisa, para dar certo ali o núcleo do casal, um tem que olhar para o sistema do outro com respeito. Tem que olhar com Por isso a gente nem deve falar mal da sogra, do sogro. Eu tive fui muito agraciada com isso, porque a mãe do Cadu é um espetáculo como mulher, como mãe, como avó. Eu tiro o chapéu pra ela, assim. Ela realmente é uma grande parceira, assim. Tanto que a gente tá trazendo ela pra Cuiabá, né? Eu também tirei a sorte grande, gente. A minha sogrinha gosta demais de mim. Tá vendo? Sou a queridinha da sogrinha, porque eu tive a minha, como casada, tive 23 anos. Uau. E a sogra não foi muito legal. Mas agora eu tive a sorte, né? Tanto dessa história da maturidade, né? Relacionamento do filho, né? Que a Nay falou de ter filho. Mais um pouquinho mais de idade, mais maturidade, relacionamento também. Eu, por exemplo, fui me relacionar agora novamente. Pertinho, gente. Chega mais perto. Eu fui me relacionar novamente já com 44 anos. Mas Então, aí assim, a a história idosa que ela de tá, né? amor dela, né? A história de cinema. Se ele estivesse aqui, ele já tava chorando, né? Ele conta pra nós. Conte-nos. Então, né? Estava eu acompanhando uma colega de trabalho. Ela foi fazer um procedimento nos olhos e... Quem estava lá? Quem? Né? No hospital dos olhos. Isso. É pra ver, né? É pra ver, Olha. Deus me mostrou, né? Bem no Instituto de Olhos, Pois sabe, Zoião? Estava lá e reconheci a pessoa, né? Nós fomos namorados quando eu tinha 16 anos. Eu tinha 16, ele tinha 20 para 21. E pra que eu fui lá cumprimentar, né? A pessoa, né? A pessoa tremeu até. Dizem que tremeu. Bonita, você tá pulando toda Para, não é assim. A Bonita namorou com o Lemes quando tinha 16 anos. Passaram-se 50 anos. 28 anos. 28 anos. A Bonita foi
Pra quem não sabe, o apelido de Ellen é bonita. Foi na clínica acompanhar uma amiga numa clínica de olhos. Eis quem estava na recepção. Lemes, agora prossiga. Então, aí fui reconheci, né? Até Teve um sinal da natureza. Ó, o sinal de Deus. E aí eu fui cumprimentá-lo, né? Ele ficou sem ação, sem... Tipo assim, eu falei... Perdeu o Nervoso. fôlego. Eu falei assim, pronto, né? Paguei um mico aqui, né? Tô falando o nome da pessoa, a pessoa não responde. Até que ele recuperou o fôlego, me abraçou. E foi muito gostoso, porque ele me abraçou e disse assim, meu primeiro amor. Uau! Minha primeira namorada, né? Ai, gente, Aí a gente começou... inveja magra, porque eu corri hoje, sim. Não corte. E dali pra cá, a gente começou a se falar e começamos a namorar, voltou, como se fosse... Parecia que a gente tinha 16 e ele 20 para 21 anos. E a gente tá até hoje, né? A gente tá junto. Amordeção. Namoramos. Quantos né? anos vocês estão juntos hoje? Vai fazer 5 anos. Olha! Vai fazer 5 anos. Ah, E é muito... O que é interessante de tudo isso da maturidade, né? Falando da maturidade. Gente, é muito diferente, porque quando eu tive o meu primeiro relacionamento, eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos, então assim, querendo ou não, ainda era muito nova, imatura, né, tal. Mas hoje é tão diferente, eu consigo olhar para ele com tudo isso que você falou, da família dele, com olhar de respeito, respeito o tempo dele, claro que a gente tem os perrengues, né, só que hoje a gente senta, a gente conversa, antigamente era diferente, né, eu não tinha essa postura, hoje não, a gente senta, não tá legal, né, olha, não gostei disso, ou ele fala, olha, não vou falar, tadinho, ele fala assim, vou falar um negócio pra você, mas você não briga comigo. A dona onça, né? Mas enfim, então assim, a maturidade, ela te ajuda muito. Claro que hoje, né, eu particularmente não tenho intenção de ter mais filhos, né, eu já tenho um, mas futuro a Deus pertence, né, tem aí Cláudia Raia, né, gente, que foi mãe aí, né. Esperança, né? Será que veremos um bacuri correndo pela pousada inteira? Não, gente, por favor, eu não. Vai, Vou deixar pra Nai. Deus pertence. Você tá pra jogo, que né? de repente vai que vira Cláudia Raia Não. e pronto. E assim, até falando em Deus, a gente tem que ter esse contexto. Que nesse mundo aí que a gente tá mais disposto, mais receptivo pra espiritualidade, os nossos pedidos estão acontecendo de uma forma mais Rápida. Então, até Exatamente. aquelas coisas que muitas vezes a gente pede de brincadeira, Não tá é brincadeira. vindo. Sim. Mas eu tenho muita conexão com o que ainda vai acontecer. Então, assim, tem algumas coisas muito certas na minha vida. Então, eu sei que a criatura alinhada comigo vai chegar e vai ficar. Sim. Mas até esse como pedir, né? Então, assim, eu agradeço por saber me relacionar. Eu agradeço por ter um companheiro alinhado comigo. E aí eu peço, né, ali dentro disso, do agradecimento, quais são os valores que eu gostaria que tivesse, como que eu quero que ele me trate, a conexão, a prosperidade do a lista tá casal. desse tamanho. Folha, né? Mas assim, coisa pouca. É bobagem. O universo não é nada. Vocês, por Nada. favor. Então, Quantas pessoas não tem? Quantos milhões não E tem? aí, de se você pessoas no mundo? 8 direciona bilhões. isso... 8 bilhões. Então, um tá conectado, né? Não é possível que não tenha uma criatura, como diz Milena. E é interessante que eu pedi. Olha lá. Eu pedi. Eu pedi. Conte pra gente como você pediu. Você pediu que seja o meu Você primeiro pediu como amor. Milena Né, quando eu ia fazer minhas orações, eu sempre pedia, Senhor, eu não quero passar o resto da minha vida sozinha. Eu quero encontrar um companheiro, né, não é marido, eu quero um companheiro que seja, né, leal, que me ame, que me respeite, goste do meu filho. Aí eu comecei a colocar as características que eu queria, né? Aí eu falei assim, bem, para mim saber que é a pessoa, eu vou colocar uma característica bem difícil. Até 50 anos sem filho. Gente, um homem até 50 anos sem filho hoje em dia é difícil, né? Nossa. E eis É que uma eu chave. Queimou essa encontrei... cartinha, fez macumba nela. Não, Empresta essa carta, me empresta. Eu quero tirar xerox. Né? Eu quero tirar xerox. Ampliar. Botar na frente.
Mas, ó, falando em queimar, a gente sempre olhou pro fogo, né, nos cursos, em tudo que a gente faz, que a gente escreve as coisas negativas e queima. Só que, assim, se a gente começa a olhar com respeito pro fogo, o fogo ele tem um poder de transmutação tão grande que, ultimamente, eu queimo as coisas positivas. Eu Claro, escrevo você joga pro e eu universo. queimo, porque Vai. o fogo vai ajudar Vai a pra realizar vir. isso mais rápido. E, gente, assim, muda completamente. Até nesse Vai, cenário Fá, aí. Fogo é transformação, né? Então, Sim, taca fogo agora, Fá. exatamente. O elemental do fogo são as salamandras. Que então aí é só conectar. A gente precisa conectar, olhar, fazer isso, né, com intenção. Porque tem um elemento você no meio da história, né? Sim. E aí que você tá lá, lasca a tudo. mente toda cagada, né? O emocional abalado. Fica mais difícil da gente materializar as coisas. Então, assim, um momento de lucidez, com concentração. Gente, ter a vida cagada tá dentro da normalidade. Sim. Aqui ninguém tem vida perfeita. A gente tem Oh, perrengue longe todo dia. disso. Só que, assim, na hora que você vai fazer esse pedido, que você vai fazer esse Aquela, já vou agradecimento, resolver uma cagada. fazer com consciência. Só melhor. Fazer com consciência. E aí o processo ele vem. Mais um detalhe. Começar a desapegar do como e do quando. Porque assim, eu tava refletindo essa semana, né? Semana Santa. Isso. Gente, Essa semana tá puxada, hein, Jesus, gente? que é Jesus. Pra Demorou vocês 3 também está puxada? Não, a minha já tem um Misericórdia. tempo que eu já partilhei com vocês, né? Tá puxada. Gente, olha só. Jesus, que é Jesus, demorou 3 dias para poder, né, vir a ressurreição de Jesus. Aí a gente quer que o negócio acontece meia hora. Os réis mortais aqui. Ah, podia, né? Mas você sabe que a quântica explica isso, né? Sim, pode. Então, por favor. Então, mas aí o Fala que aí. acontece? Não, é que A gente a pede gente e quer ser despede ao mesmo tempo. A A gente quântica- pede despede, quer ser parte, quer atrapalhar o processo. Agora eu quero falar, porque Vai, eu fala. estudei Propriedade. e eu quero mostrar que eu estudei, entendeu? Quando a professora, você não fala nada, quieto na sala, a professora fala, aonde fica o estado? Porque, tipo, era a única coisa que eu sabia falar, né? Então, Deixa eu falar. Pelo amor de Deus. queremos fala que a gente escuta. Nos Vai, explique, Fafá. nos explique aí. Fá. Explique pra nós. Desabafe. Porque diz Vou assim, capivara. a física quântica explica assim, tudo é onda. Da onda. Tudo. Olha a onda. Onda. Olha a onda. Vou te pegar. Essa é a galera da Viu. Pronto, já se deu. Tudo é onda, né? É, tá, vamos lá, voltando. A gente pegou um bairro. Concentração. Agora a onda de conhecimento. Gente, pior que quando a gente se reúne é exatamente exato. assim. Onda. Se a gente sai no lugar público, o povo acha que vai ser tudo internado no É hotel. exatamente assim, né? Mas Sem tirar nem pouco. Vou até comer uma coxinha. É até um Mas pouco explique pior, aí, né? Porque tá. eles rolam vinho, né, Lelê? É. Então, tudo é onda. O universo, né, tem o vácuo quântico, então tudo é onda. E aí, a onda, ela vai diminuindo a velocidade, tudo vibra, como diz uma das leis do Caibalion, né? Tudo é vibração e o universo é mental. Ó, É. cheio. Gente, que chique. essa Mulher, onde amiga. você tá andando? Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Ai, ai. Olha o ego. Vai. Olha, Jesus tá vendo. Fabrício, não tá adiantando nada. Todos os dias indo à igreja, hein, Fabrício? Você não aprendeu nada com isso? Perdão, Senhor. Vou até comer mais uma coxinha. Também. Vai, Fabrício. Meu Deus. Gente, Continua Vai. sobre onda. aí Diminui quando? vai diminuindo a vibração, tudo é átomo, né? Vai diminuindo. E o que é a matéria? É nós. É nós. Então, ou seja, a matéria nós somos onda e dentro de nós tem vibração. Nosso corpo vibra o tempo todo. Mas a gente vibra, a matéria é a densidade dessa onda. Então, o nosso pensamento é uma onda. A nossa emoção é uma onda. Então, o que acontece? Nós somos emissores de onda o tempo inteiro.
Por isso que eu ando com 2 grãos agora. E tá feio, eu vou trazer uma da externa. Não, esse, Não, mas essa, vamos colocar como uma é que é, Esther que a galera bonitinha. Bota uma chamava, Esther não é Ramona. Ramona. É. Olha lá, entregando a idade, olha lá. Olha lá. Ramona. Então, Já tá lascando. aquilo que nós somos fábricas que emite o tempo inteiro ondas. E aí, o que eu ia falar mesmo? Não Do tem, né? relacionamento para Da receber física quântica. da física quântica, porque a gente, Ah, tá. a gente Então, recebe o que ou não. acontece? Quando a gente pede alguma coisa para o universo, é um pedido. Você faz um pedido. O universo, esse pedido vai ser válido não daquilo que você pede, porque o que você pede é boca fora. O universo entende o que você vibra. Então, se você pede, eu quero este copinho de café, mas dentro de mim eu vibro que eu não posso tê-lo, porque vibra em mim a escassez, ou vibra em mim que eu não sou capaz, ou vibra em mim que eu posso morrer de pedir. Porque eu não vibro. Eu pedi uma coxinha e eu Fica nervosa. E aí o que acontece? Quando eu fico pedindo, mas eu não vibro, eu não acredito que eu consigo, eu não acredito que eu não posso. Por quê? O tempo inteiro o meu pensamento tá no negativo. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Isso não é pra mim. Eu já tentei demais e não deu certo. Desisto, pra mim não vai dar certo, mas Não eu continuo mereço. pedindo. Então, quando eu continuo pedindo, é como se eu estivesse num restaurante, aí eu quero pedir um filé. Aí eu chamo o garçom universo. Eu quero um filé. A onda vai chegando, o garçom vai levando na cozinha. Quando o garçom vai chegar na cozinha para entregar Ele o esqueceu. pedido, eu falo assim, garçom, volta. E eu peço o filé de novo. Aí o garçom volta, ó, eu quero um filé, tá. O garçom tá indo na cozinha entregar o pedido. Eu falo, garçom, volta, por favor. Você entendeu que eu quero um filé? Entendi. Então, ou seja, cada vez que eu peço, o garçom não chega até a cozinha para final. entregar o meu prato. Então, todas as vezes que eu peço muito a mesma coisa, eu colapso a onda. Ou seja, Interessante, né? aquilo não chega para o universo. Então, eu fico colapsando uma onda, ou seja, Amassando eu o barro. amassando o barro, pedindo uma coisa na qual dentro de mim eu não vibro aquilo que eu estou pedindo. E aí, nunca vai ter. Nunca vai pra ter. mudar o pensamento, então, Ah, né? na Porque gratidão. tem isso. na gratidão. E sair do medo, né? Da energia do medo. A energia do medo é a mais densa, né? É a que mais Trava. te trava para você realmente alcançar o que você quer, é o medo. Dentro tem uma prática também que é muito legal. Você faz uma tela branca e você coloca naquela tela branca o pedido que você quer. Bota lá o Alecrim dourado. alecrim dourado na tela branca. Que você, Presente, né? né? A criatura de luz. Criatura de luz. Tá, criatura de luz. Bora lá. Põe na tela branca, Escorpial. né? Matéria. Só luz não. Queremos só Matéria. Mais cor. Mais coisa do que a olha pra falar. Isso é o que ela tá pedindo, né? Olha, Jesus tá vendo. Só luz não queremos não. Um corpo de luz. Também. Aí você coloca lá o alecrim dourado, o presente de Deus na tela branca. E aí você faz o seu pedido. Perfeito. Mas o que acontece depois? Tcharam. Chove, o alecrim dourado morre. Você não agou, lascou. Quando você pede, você tem 100% de certeza. 10 minutos depois você tá assim. E aí? Ah, mas não vai aparecer. Tá muito difícil. vira, né? Não vira. Ah, não tem. Não Não tem. tem, não Assim, sai. 8 milhões de pessoas Homem não é tudo tem. igual. Que mais? Homem não Não presta. presta. Eu não sou Não merecedora. mereço. É. Já tô Repetindo a história da minha velha. mãe. Repetindo a Já história da vivi minha isso antes, não deu certo. Isso. E o que é Vai isso? repetir. É a dúvida. Então, cada vez que a gente tem uma dúvida, é como se a gente apagasse um pouquinho da imagem na tela. Isso vale para qualquer sonho que a gente põe na tela. É isso Então, que a eu ia gente, falar, não é para um relacionamento, né? Para Qualquer qualquer um. objetivo Qualquer que você qualquer tenha. objetivo. E aí você começa emprego, né? o emprego, e aí você começa a apagar um pouco daquilo que você pôs na tela. Então, o segredo é você colocar na tela e manter aquela imagem positiva 100%.
E a gente só consegue manter aquela imagem positiva 100% quando a gente sente gratidão. Aí entra aquela frase, fale como se já tivesse acontecido. Lógico, nem todos os dias vai ser Gratidão. fácil, né? Tem dia que a gente tá puto. Tem Com dia que a gente tá milhões de coisas que acontecem no Sim. dia. Mas aí entra o você se autopoliciar. Naquele momento. Naquele momento, poxa, não O posso povo pensar não manda a isso. gente fazer exercício, eu tento me inspirar aqui, né? Mas quando eu olhar ela fazendo aqueles exercícios, ou eu correndo, andando de bicicleta, ou fazendo exercício, já cansei. Já cansei. Qual? Todos que você faz. Você. Óbvio, quem que é A gente não atleta? tá seguindo, mas você é nossa inspiração. A gente transpira junto só. Assim, uma hora vai chegar esse momento, mas ainda tá no processo, entendeu? Mas aí é assim, como exercício físico, é um exercício mental, que a gente tem que fazer todo fazer E a gente santo tem que se dia. disciplina, policiar. né? É disciplina. Policiar. Eu mesmo, um mês atrás, estava no fundo do poço e esqueci de tudo isso. E agora eu me alembrei. Alembrei. Esse acendeu a luz novamente. E a gente fica dando trabalho pra Deus, pra espiritualidade, né? O pessoal da cabala, né? Eu acho que Deus olha pra nós aqui. No dia que uma Nayara foi entregar o convite pra gente, essa vestida de Convite de Santa Rita, casamento. Santa Rita fazendo os pedidos Um guardanapo. pra Deus, pra Jesus. Jesus! Gente, olha, que o pessoal da cabala, eles falam que assim, imagina como se fosse uma corda bem grossa, que é a nossa conexão. A espiritualidade, e aí desce as informações, Amém. ou os pedidos que vão daqui pra lá. Só que aí, cada vez que a gente duvida de que isso vai acontecer, do que a gente quer vai acontecer, é como se soltasse um fiozinho dessa corda. E aí soltou um fiozinho, eu duvidei, fiquei com medo, achei que não era pra mim, Não merecimento. acreditei. Não acreditei, solta um fiozinho. Chorei, ralei no Exato, chão. só que assim, aí o tubo de energia que tá vindo dentro dessa corda começa a sair. O que a espiritualidade precisa fazer? Ela tem que ir lá e colar fiozinho por fiozinho de volta. É o Até trabalho. que a energia desça na intensidade novamente. Então, assim, por A isso gente que dá muitas trabalho, então, pra coisas- Olha, aí espiritualidade. você Vamos falar. levanta essa corda e cola essa Tem corda. super bonder? Tem super bonder espiritual, será? Não, não. dia, toda Ó, a hora. gente cola e descola esse trem o dia inteiro. Porque, assim, Colapsa ainda, a onda. Nós Colapsa a ainda somos pessoas que estão no meio desse negócio de energia, espiritualidade. E quem não, Quem não está? tá, verdade, sofre pra caramba. Ah, lembrei do nome, Olha lá. quando acontece esse efeito. De apagar, de ficar pedindo sem parar. E o pedido não acontecer. Chama efeito Zenão. Olha. Dizendo. Pausa para os patrocinadores. Agora que falamos Ai, vários conceitos técnicos, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Então, não seria possível termos esse podcast. Quem são? Quem são? Adivinha? Nossos patrocinadores, no caso, nós. Nós mesmas. Empresárias lindas e poderosas. Porque senão, né, gente? Vamos fazer acontecer, Vamos lá, seu jabá em 10 segundos. Meu jabá em 10 segundos. Eu sou Fabrícia Rebola. Ainda bem, né? Eu nasci com nome artístico, né? No Brasil é Rebola, mas no Brasil vira Rebola. Mas infelizmente não sei dançar o tchan. Então nasci com nome artístico, mas sou terapeuta e faço constelação familiar, ensino autoconhecimento, meditação, mistérios. Uau! Uau! E é isso aí. Na verdade, ensino a ter uma vida equilibrada. Tudo bem. Uau. Gostei. Em 10 segundos? Ah. Eu sou a Lenissa, sou empresária. Sou empresária, gente. Na verdade, é da Esther e do Filipe. Sou mãe de um menino lindo que eu amo, o Lindo. Arthur. Está com Lindo. 10 anos, cada dia que passa. É só não põe perto da gente, né? Porque daí a altura não Ela dá. tá- Gente, ele É. está beirando Tá. 1,60 Tá com maior. 10 anos, tá? É que a mãe é pequeno, pequena, grande né? homem. A mãe é pequena, então ele vai ser também baixinho igual a mamãe. Então é isso, sou empresária e tenho meu mames. filhotinho e mames. Muito bem. Peraí, eu tenho que ajudar as amigas, gente. Empresária da Esther Radassa. E aí eu trouxe 4 modelos. Trabalhada. Gente, eu trouxe Produzida. 4 modelos hoje pra vocês. Peças à venda ao vivo. Yeah. E agora estou com as minhas pecinhas. Instagram,
Instagram é @EstherRadassa Com H. Acessórios com H. Bem. And Filipe Massas. Se quiserem comer uma parmigiana deliciosa. Maravilhosa, muito gente. bom. Maravilhosa. Agora sim. macarrãozinho. Agora sim. Estão todos convidados a conhecer o nosso Instagram e o nosso restaurante ao vivo e a cores. Isso aí. Yes. E o melhor lugar para se hospedar é... Pousada IPs, melhor lugar para você realizar seu evento, seu encontro, sua imersão, seu retiro. E é bom, Tem uma hein? vista maravilhosa do Vale da Bocaina e do místico Fecho do Morro. Então, é um lugar muito especial, Fecho, onde é você boca pode das realizar o seu casamento, o seu aniversário, sua confraternização, seu retiro Vai lá, e marqueteira. por aí vai. Eu vou casar nessa pousada. Gostei. Tá cocriado. Ótimo. Obrigada. Assim será. Minha internacional. É eu? Yes. Então, eu. Chegou pra mim, prendeu o olho. Todo mundo séria, né? Todo mundo pautado no negócio. Né? Vamos lá. Eu sou a Nayara, sou empresária, sou casada com meu barão Cadu. E dentre muitas coisas que eu faço, uma das minhas grandes paixões que eu divido até com as meninas em datas especiais e comemorativas são os meus artesanatos e minha culinária. Eu acho que é o que move meu coração. Sou terapeuta, mas eu mesmo é de grupo, né? Essa questão de atendimento individual não é muito meu forte. Eu gosto de estar no meio da galera, né? Tanto que a gente tem o Coxinha Cast, né, galera? Mas eu também fico na empresa dos meus pais, trabalho lá de manhã e à tarde eu faço as coisas que movem meu coração. Isso aí. Empresária, só. Eu, Helena Araújo. Internacional. Internacional, intergaláctica. Numa outra oportunidade, contarei para vocês, né, como eu descobri que eu vim de Orion. Né? Isso vai ficar para o próximo episódio. Mas, atualmente, né, eu gosto da denominação de terapeuta da alma, empresária da magia. Uau! Que a gente tem que pagar boletos, que a gente gosta de comprar coisinhas boas, viajar, passear, fazer cursos. Então a gente dá valor ao dinheiro, à prosperidade. E aí eu quero apresentar também um outro patrocinador que confiou nessa loucura aqui, deixou seu nome e sua marca exposta. E aí, quero falar desse patrocinador, mas fazendo uma pergunta. 1 milhão é muito ou é pouco? Depende, Depende né? da Depende referência. do quê? Se é dinheiro, se não é dinheiro. Mas se a gente falar de 1 milhão de resíduos que poderiam ter ido para o lixo e foram reaproveitados. É muita Pois coisa. é. Essa empresa é a Capital Consultoria e Treinamentos. Ela tem um dos projetos dessa empresa, chama Recicla Verdinho, em que são trocados resíduos, né, latas de refrigerante, Tetra Pak, plásticos. E esses esses resíduos são recolhidos pelos alunos das escolas municipais, são trocados por uma moeda chamada verdinho. E esse verdinho eles gastam na feira para comprar produtos da agricultura familiar. Muito legal. Então Que envolve legal, toda todo a mundo. sociedade, a família, né, com todo esse contexto de sustentabilidade e valorização dos produtores rurais. E um outro projeto muito sensacional dessa empresa chama-se Desafio das Merendeiras. É a valorização das manipuladoras de alimento. Eu não Merenda sei é boa, vocês, né? mas na época, assim, eu falo que o tecido adiposo que eu tenho hoje aqui da barriga é por causa da região do corpo. É por causa, vocês lembram daquela vasilhinha azul? Oh! Eu comi um macarrão com almôndega, eu acho que fez efeito retardado até hoje. Então, para que isso não aconteça com as gerações futuras, né, existe um desafio para valorizar as merendeiras. E elas fazem a cocção, né? Tem uma disputa, elas cozinham com produtos da agricultura familiar e vai ter uma etapa estadual aqui em Cuiabá. Uau! Todos os municípios do estado que participam. E assim, só 3 chefes básicos daqui, né? O Marcelo Cotrim,
Ariane Maluf e a Carol Manhoso. Só Tá bem participando, ruim. então vai estar aberto ao Superchef. público. Muito Então é o Superchef das merendeiras. Então esses são Muito 2 legal. projetos Que legal, que vem deste muito nosso legal. patrocinador muito Instagram, alinhado. Mi. Nós temos um patrocinador Instagram. de peso. Super alinhado, né? Para divulgar os sites dos projetos para as pessoas conhecerem os projetos. Fala aí. Então é www.receivaverdinho.com.br e www.desafiodasmerendeiras.com.br. Olha, eu vou falar, Ai, viu? Estou orgulhosa Tirar o deste chapéu, hein? patrocinador. Tirar o chapéu. Aquela Orgulhosa. sopinha Ele na acreditou cumbuquinha na gente. azul era bom, né? Olha, aquela cumbuquinha azul era Oxi. Sensacional. com môndega, sardinha, A loucura. furar a fila. Ah, pra quê? Óbvio, tem que ter. Eu estudei no Paraná, escola estadual, era quick de morango com leite de soja. Olha lá. É lógico. Quick de morango. E quando E a era bolachinha de sopa coco, de feijão Roda? com couve. Aham. E o dia da bolachinha de Sopa coco. de feijão com macarrão. Tivemos. É, a sopa de macarrão é Feijão com melhor. macarrão, é. Sopa de macarrão. Eu lembro até hoje, gente. Que coisa, né? São Maravilhoso. memórias. E vou falar, eu fiz gastronomia. Na minha sala tinha algumas pessoas que estavam fazendo a gastronomia para as escolas. Tinha muitas merendeiras Olha que na minha legal. sala. Gente, E assim- um salve para as merendeiras. Salve. E aí, tão legal que assim, a gente aprendia coisas que elas falavam, nossa, eu vou levar tudo isso. Que legal esse aproveitamento, não sei o quê. Porque quem não sabe cozinhar ou cozinha o trivial, não sabe que dá pra fazer um tantão de Dá, coisa um com, monte de com coisa. coisas assim. Caldo, verdura, não sei o quê. É, Vira um porque o caldo recurso que ótimo e vem nutritivo, Para né? as escolas públicas, ele é muito pequeno. Sim. Elas fazem um milagre. milagre. O arroz e feijão, né? É. Sim, O principal, arroz, feijão e a carne. Ah, gente, agora me deu vontade, assim, se eu tivesse a consciência de hoje, me deu vontade de ir lá e dar um abraço na merendeira de quando era criança. A gente acaba, quando é criança, não conhece, né? Não. Não sabe a importância do que está acontecendo ali, né? Sim. Exatamente. Não consegue ser grato por aquilo porque não vê a importância daquilo Até naquele porque, momento. né, Nai? né? Gente, trabalhar em restaurante, cozinhar Não. para pessoas não é nada Não é fácil. fácil Eu tinha mesmo. 16 anos como empresária, né? Uhum. Eu não ia para cozinha. Então, assim, eu sempre tirei muito chapéu para os meus colaboradores, porque cozinha é surreal. É surreal. É uma Cozinha. indústria. É uma indústria. Por menor que ela seja, é uma indústria, é uma transformação. Você Sim. pega uma cebola e É outra transforma- coisa. É outra coisa. É outra E a coisa. gente aprende até nos nossos cursos, né, que o cozinhar é uma das formas mais sublimes de servir. De servir. É por exatamente. isso que eu gosto tanto de É. cozinhar, né? É. E assim, eu tiro por mim do reaproveitamento que em casa eu quase não almoço, porque eu vou para o distrito, depois eu volto, mas o Cadu fica em casa. Eu faço todas as porções justamente para não ter desperdício. Então é um saquinho de arroz, eu já levei até feijão para Fá, né? Já. Tudo nos potinhos e tal, para não ter Acabou, problema. viu? Só lembrando, né, Fá? Só lembrando, Só acabou o feijão. lembrando. Então, eu acho que o que a Capital está fazendo é uma vertente que não só a empresa tem que ter, né? Tem que partir também dentro de casa, Sim. de um bando de coisas que às vezes a gente compra, porque a gente vai no mercado, a pior meleca que é ir no mercado com fome. Nossa. Não dá. Não dá, não. Cara, você vai sair 2 sacos de comprando skinny. assim. E não, você sai comprando e comendo alguma coisa. Né? Aí você chega em casa, você abre essa coisa e fala, mas que eu comprei, Pra gente? que tudo Pra que isso? isso? Se eu nem vou comer e tal. E aí fica por lá, ou você doa, É. ou venceu e você acaba jogando fora. né? Falando em comer em mercado, eu quero abrir uma pauta aqui. Vocês comem as coisas no mercado e não pagam no caixa? Eu pago. Ah, eu não Eu posso. pago. Pago. Vamos falar sobre karma? Inclusive o ensino Prosperidade? tour só Prosperidade. vai abrir a hora que chegar É, no caixa. Não foi pago. eu Meu também filho não não pago. faz nada. Ele Eu não pago, eu come fico andando enquanto com não passar no papelinho caixa. Isso. dentro do... Milena, Ele fica o que segurando isso até tem a- passar no caixa. Não Tadinho, deixa ele abrir coitado do antes. picolé, O que isso tem a ver com prosperidade, Mi? Explica aí. Vocês já viram o povo comendo fruta no mercado? Eu tenho uma raiva Gente, disso. eu também. gente. As frutas, tudo, o pessoal come tudo. Banana, vai Iogurte. provando, pega a Iogurte, uva. abre iogurte e toma. Gente, joga fora. ó, meu Deus Pão do de céu. queijo.
O povo é sem noção. O pão de queijo eu peço, eu abro e depois Paga eu no caixa. Paga no caixa. É. Sim. E aí, Sim. né, entra isso de... Porque se você... Primeiro que você tá consumindo algo que não é seu. Já tá entrando ali, você não pagou, ainda não é seu. Então você adentrou numa energia de roubo. Se você está na energia de roubo, como que você vai estar alinhado com a energia de abundância e prosperidade? Já E me mais um poupa. pequeno detalhe, até antes de falar sobre abundância e prosperidade. Se você... Isso te remete à escassez. Porque não tem como estar alinhado com, né, o algo propósito, positivo. O propósito. Se você vibra na escassez por causa de uma pequena coisinha, isso se estende para as outras áreas da sua vida. Aí, às vezes, sabe, aquele pão de queijo que você comprou e não pagou no mercado pode estar te atrapalhando a encontrar o boy da sua vida. Pronto. A partir de hoje, Fica vamos a dica. chegar de equilíbrio, fica a dica. Olha Porque só, pode estender pra outras áreas. só um parênteses, né? Misericórdia. Tem uma pousada aí que a gente vai de vez em quando, sabe? Tem um ovo mexido lá. Pior, né? Um pãozinho francês. Nossa senhora, eu rezo só pra chegar o café da manhã. Diz que nem dorme pra comer o pão. Não, eu tô lá, ó. Abriu o negócio, eu tô lá. Mas, assim, nós já, né, adentramos em temas muito sensacionais. Eu queria levantar uma última polêmica aqui. Pra Milena polêmica. polêmicas talvez, no ar. para o nosso fim deste episódio. Para a reta final do Reta episódio. final, redes sociais. Estamos aí numa discussão profunda do papel do feminino e do masculino. Nossa, só se fala Alguns disso. coaches Nossa. polêmicos aí, algumas terapeutas com uma Você toma visão do que Campari? seria... Paramos de beber, tava dando problema. Ou você tá castrando o seu boy? Tudo depende. Pois Tá mandando ele lavar a louça? Pois é, estamos juntando dinheiro para comprar a lava-louça, né, não ter atrito. Mas até nisso, né, assim, vocês gostariam de falar um pouquinho sobre essa temática, né, o papel de cada um dentro da relação, sobre essa energia do yin, do yang, porque é vida real, né, e a gente tá vendo essa temática aí atualmente. Bom, vou falar por mim, assim, né? Todo mundo fala, você tem que ter energia feminina e masculina. Eu vim falar de um clã, né? Um clã de mulheres muito fortes, né? Tanto que minha avó criou 7 no peito, tinha 33 anos e não tinha 7 filhos e não tinha mais marido, né? Marido alcoólatra, aquela coisa toda, né? História muito conhecida da galera inteira. Aí, as mulheres fortes da minha casa, minha mãe também. Aí eis que chega a Nayara, né? Paquitona, que quer um relacionamento, né? Tarará, tanta. E aí, o que acontece? Acha que é a macho alfa do relacionamento, né? Então, assim, é complicado você falar de feminino e masculino quando você tem uma presença ou do feminino ou do masculino muito forte. Até você compreender isso, porque tem o entender... Tem o compreender, né? Exatamente. O entender e o compreender, né? Quando você compreende que aquilo também... Explica de novo, que o povo não tá vendo. Entender, ela pôs a mão na cabeça. Entender é o mental, né? E o compreender no no coração. Quando você aceita aquilo de coração que te falta. E aí a coisa anda. Porque eu acho injusto você falar isso ou para um homem ou para uma mulher que tem uma masculinidade muito forte, que foi, né, muito defendida, acolhida pelo pai, ou o lado da mãe, que, né, que sobrecarregou o filho ou a filha, e aí ela vai para um relacionamento e ela fica perdida. Ou ele fica perdido. Ele fala, mas eu tenho que fazer isso, aí agora fala para mim fazer isso, e como é que fica e como é que não fica. Aí eu tive uma batalha muito grande, até eu compreender que eu também tinha que ser menina, vamos falar assim, né, ter o feminino dentro de mim, e que eu não precisava bancar tudo. Não é bancar financeiramente, tá, galera? É bancar energeticamente o relacionamento. Sim. Né? Então, assim, tudo eu fazia. Aí agora eu não faço. Eu faço a pêssega. Eu também estou nesse processo né, de aceitar esse feminino, né? Por exemplo, eu também vim de uma família que as mulheres sempre que tomaram a frente de tudo e resolviam e faziam e acontecer. E agora eu tô num relacionamento que realmente eu tô procurando ser a menininha, né? Vamos dizer assim, até porque
certas coisas ele não deixa eu fazer, porque tem que pegar alguma coisa para carregar. Eu vou lá Tem e já que carpir, pego. tem que carpir. Ah lá, tá penchado aí. Vou lá e pego. Não, vai lá, vai fazer as suas coisas, vai Desce vender. a caixa d'água, desce a caixa d'água. Não, mas assim, Arruma a cerca, arruma a cerca. né, fala assim, ó, vai lá cuidar de você, pode deixar que eu resolvo, pode deixar. Então eu tive que trabalhar isso também em mim, essa aceitação, né? E não é como a Nay falou. Não é assim, já falar e pronto. Não, tem todo um processo. E agora essa coisa de castrar se o homem lava a louça. Pelo amor de Deus, gente, qual é o problema do cara te ajudar em casa a lavar a louça ou falar, hoje eu faço o almoço, hoje eu faço o jantar? Qual é o problema? nenhum. Gentilezas. Talvez as pessoas estão confundindo, né, Exatamente. masculinidade com Na verdade, assim, desrespeito. eu acho que tudo Não é, sei, tudo é o equilíbrio, Exato. gente. O equilíbrio eu acho que é a palavra de ordem, né? Pra tudo na vida. Sim. Então, assim, até porque as duas energias, nós temos as duas energias. Sim. Então, quando você se coloca muito, né, uma energia muito yang, né? Então, é claro que você não vai nem atrair uma pessoa Não. né, para Vai te ter complementar, combate, vai ter combate. Então, eu acho que o equilíbrio é o que a gente tem que realmente estar ali dosando o tempo todo nos relacionamentos, no trabalho, enfim, tudo. Equilíbrio das duas energias, né? Senão não vai. Então, assim, eu tô tentando me equilibrar até hoje. Acorda, banda. Estamos todas. A energia masculina e feminina, ela é criadora do universo. Então, quando a gente fala hoje, masculino e feminino, a gente vai, talvez, a maioria das pessoas vai muito no gênero. Exato. Homem e mulher, né? E no gênero mesmo, né? Sexual. Mas a energia feminina, e masculina, primeiro ela tem que ser entendida do ponto de vista de criação. Por exemplo, vamos lá na criação, no início. Qual é o primeiro início de toda a criação? Bote a cachola para pensar. Lelê, pensa. Bota a cachola. Lelê tá focando na coxinha. Ela tá ainda descendo pra terra, porque de ontem ela leva uma chalopada de energia. Tudo começa no átomo. O que tem no átomo? Átomo, né? Criaturas. Adão e Não, átomo. tá, isso aí. O átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. O próton é o positivo, que é o masculino. A menina tá fazendo o quê? Venham para o Zen na Prática, eu ensino tudo lá. Ensina tudo isso, Fafá, para seus Ensino alunos. tudo isso. Vocês acham que eu Não, fico lá gente, só vamos ensinando comprar o Zen na não? prática, pelo amor de Deus. Eu ensino tudo isso no Zen na Prática. Vai, prótons, nêutrons, elétrons. É Zen na Prática. Minhas alunas maravilhosas. Não só isso, vão tomar Zero. Então, tudo começa no átomo. O átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. Então, o próton é o positivo, que é o que? O símbolo do positivo masculino. O elétron é o negativo. O que é o negativo? É o feminino. Então, desde a criação do universo, e o que é o nêutron? É o que equilibra. Como que você faz a bomba atômica? Você isola você tem a bomba atômica. Então, ou seja, para que haja tem que ter o positivo. Então vai ter sempre a bomba atômica se tiver com energia muito igual ao do seu parceiro. Então, tem que ter o neutro, que é o equilíbrio. Entenderam, gente? Vai estourar a bomba. E se a Vem gente o levar atrito. isso para a história da religião também, sem falar de religião, mas se levar para dentro da espiritualidade, o que é o neutro na espiritualidade? O quê? O quê? Não sei o que você pensou. A linha do professor Raimundo. Eu não sei o que você pensou. Qual que é aquele personagem? Ó, digníssimo mestre. O quê? Diga-me, tudo não me esconda nada. Seria o neutro da escolinha do personagem. Nem sei. Sei mal. Eu vi no Google. Porque sou meu pai. Eu sou depois do César Menor de Fabiano pra cá. Esses dias falei para um amigo meu, falei assim, esse seu vídeo ficou bom demais, ficou parecendo o vídeo de Hans Donner.
Aí ele vira pra mim e fala, quem é? A galera de 20 anos e pouco não sabe que é Randon, né? Não. Sabe? Aí eu falei, eu vi no Google, Randon, criador da logomarca da Globo. Eu tava falando. Neutro. Quem é? Quem é o neutro? Espiritualidade, bora. Quem é o neutro na espiritualidade? Quem? Quem? Diga, amado mestre. Amado mestre, o neutro. Como eu tô lesada, eu não consigo nem pensar. Eu preparo o neutro. Na cruda prânica de segunda-feira, fiquei sem o neutro. Quem é o neutro? Limpou. O neutro é o Cristo. Não, o Cristo não. É o Cristo. Nós temos 3 Cristos. O Cristo Salvador, o Cristo íntimo, vários Cristos. Então, quando a gente Me fala, ensinaram o som, Jesus. Fabrício, eu não veio. você tem que estar no Zen na prática. Você vai... Então, quando fala assim, Senhor, fazei do meu coração semelhante ao vosso, né? Que ensina a ser o quê? Neutro. Tá na Bíblia. Quando se te bateres numa face, dê outra face. Não, eu dou a mão mesmo. Não é que você vai virar outra face pra pessoa dar um tapa no outro. Você, qual é a outra face? Ser gentil. Ser gentil. Dê a outra face. Dê o oposto, O oposto daquilo do que a pessoa você tá te recebeu. dando. Uhum. Então, isso é ser neutro. Não significa que seremos Trouxas, amebas e trouxas trouxas. na vida. Não Sim. estamos falando disso. É o equilíbrio, né? Não? Mas estamos falando do equilíbrio. Então, entre a energia feminina e masculina, há um equilíbrio. E aí vai havendo a evolução. E dentro de nós, o que nós temos? Porque o nosso olho só enxerga 3 dimensões. Por isso que nós somos seres da 3ª dimensão. Enxerga, vou pegar um objeto. Altura. Gente, isso é uma aula do Zen, né? Altura. Grátis pra vocês, gente. Grátis. Comprimento e profundidade. Qualquer objeto Depende tem da profundidade também, né? Né? gente? comprimento, altura e profundidade. A bunda da capivara. Obrigado, Capi. Qualquer coisa além disso, o nosso olho não capta. Mas, por que a gente enxerga essa matéria? Por quê? Porque Porque bate a luz. Só que, na verdade, nós não somos essa matéria que o nosso olho enxerga. Se a gente botar um microscópio aqui e olhar a fundo, nós somos o quê? o quê? O quê? Átomos. E dentro do átomo tem o quê? Positivo, e negativo. Prótons, elétrons e nêutrons. Então, por isso que diz que todas as pessoas são... os livros de Jung diz, né? As primeiras leituras que nós somos, né? Que nós estamos na 6ª geração, na 6ª raça. Nós estamos na 6ª raça. Eu não lembro agora se é a 1ª ou 2ª raça, éramos hermafroditas. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Então foi havendo... Polêmica. Na minha, acho que na minha não tá. Eu sei. Já deu gente uma Já. vez. Você já tinha dado. Eu já ouvi uma aula dessa do Está nos Fabrício. livros de Jung. Está nos livros de Jung. Então, ou seja, dentro de nós, na nossa psique, já existe o masculino e o feminino, dentro de todo mundo. E aí a gente desenvolve um gênero masculino. Então, quando a gente vai para o gênero, existem papéis do gênero. Né? Então, por exemplo, o que é o feminino? O feminino é suave, é leve, é sensível. E o feminino é receptivo. O feminino é receptivo. E o que é o masculino? Masculino é a força. ímpeto. Masculino é pontiagudo. É a força. Fabrício vai devagar. Ele é ponte aguda, ele fura. Para menores de 18 Ele anos. fura. É isso. É a flecha. É o que vai. É o que Desbrava o caminho, desbrava. É a que protege, força. Para respirar. Exatamente. Então, o que nós temos quando se a gente leva para energia, para fala de sistemas? O homem
a mulher, o feminino, né? Segue o masculino e o masculino serve ao feminino. Então, esse é o equilíbrio dentro de uma relação. A mulher segue o homem, já falando de gênero, e o homem serve a mulher. Muito que bem. E até, né, olhando esse Maravilhoso. contexto e sistemicamente também nas relações, o casal, né, independentemente, a gente está falando se é homem, se é mulher, mas o casal, um dos dois vai preponderantemente ter a energia yang e o outro preponderantemente a energia yin. E ali é nisso, então assim, quem tem, se a gente for, né, delimitar aqui um espaço de tempo, se eu tenho a minha energia mais forte, é a energia yang, e eu ocupo esse espaço aqui dentro da relação, sobrou só um pedacinho aqui para o outro. Então a gente precisa começar a ajustar isso daqui. Uma hora um vai ter mais força, outra hora vai ser o outro, mas a gente precisa deixar espaço para os dois aqui. E até sistemicamente lembrar que nas relações os casais têm o mesmo tamanho. Os dois dentro da relação têm o mesmo tamanho. E a gente vai falar de uma hierarquia. Os pais vêm antes, né? E nós depois. Em uma hierarquia, os pais estão aqui, os filhos estão embaixo. Se nós formos falar de, né, um casal, é na mesma altura, é o mesmo tamanho. Então, nós precisamos nos olhar como iguais, com características diferentes, com entregas diferentes. A gente fala, as moedas são diferentes, as trocas são diferentes. Então, se às vezes o homem é o provedor, dá para a mulher, né, tá lá em casa com a camiseta da eleição de 20 anos atrás furada. Então a gente tem que começar a olhar um pouco mais para essa entrega dentro da relação, essa escolha dentro da relação para sustentar, porque não é só ter a relação, é sustentar essa relação diariamente. É o dar e o receber, né, Mi? Exatamente. Eu adoro ficar na minha casa cuidando do meu marido. A Milena tá falando De das verdade. 3 leis. Isso. De verdade. Se eu tivesse um, eu adoraria ficar em casa. Eu adoro fazer as Não, coisas, quando eu eu era adoro casada, eu também cuidar. gostava. Energia do feminino. Agora, Sim, né? sim, está. Você tem. Demorou. Às vezes, e, gente, é vida real. Às vezes, assim. E às vezes, não vai- às vezes pode ser que eu não dê odeio trocar certo. um garrafão de água de 20. Eu acho um absurdo eu ter que trocar um garrafão de água de 20 litros. Mas, assim, se tiver que trocar, eu vou trocar. Mas se tiver uma criatura lá em casa, ela vai trocar pra mim. Sim, eu não vou trocar. Claro, Por também exemplo, não. o Cadu odeia estender roupa. Mas o varal é 3 metros de altura, então ele que lute. Potencial mais baixo. Não, gata. De chão. Não, ele estende na Sobe força na do escadinha. ódio, mas Baixa ele... uma cordinha? Não, gata, porque eu coloquei o cabo de aço mesmo, porque o trem espenguelou 3 vezes. Eu falei, agora não vai mais. E o cabo de aço não baixa? Não. Isso é uma estratégia. então, mas Cadu não que vamos lute. levantar Cadu outra que lute. polêmica. Deixa o Cadu lutar, gente. A parte que cabe a ele. Vai. É isso, galera. Isso, né, gente Isso, linda? Acho que é. A Para próxima concluir teremos nosso- mais polêmica. Teremos mais polêmicas. Concluímos este episódio. O episódio concluído com Vamos, sucesso. com sucesso. Até sucesso. porque é um podcast, né? Nada Falei de aleatório, com Deixa eu muito ler de novo, conteúdo peraí. satisfatório. Eu ainda não printei, não gravei esse negócio. Não decoramos ainda nossos nomes. Coxinhas. Obrigada, É de tanto nada. grupo ali naquele celular ali. Mil e um grupos. Coxinha Cast, um podcast nada aleatório com muito conteúdo satisfatório. Relacionamentos, empreendedorismo, espiritualidade, vida de verdade. Vida de verdade. Te convidamos a embarcar conosco nessa viagem em direção à liberdade, felicidade e prosperidade. Até a próxima, gente. Muito obrada, Beijos, meninas. meninas. Ó, Vamos organizar os lovers maravilhosos. A gente vai ter que fazer um Obrigada. Sinal da coxinha. Bonita publicou uma coxinha de coração. Assim fica Coxinha. muito estranho. Não, não.